Vamos abrir, irmãos queridos, a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. E ouçamos a leitura do verso 5 até o verso 8, onde nós basearemos a exposição da Escritura nessa noite. Efésios, capítulo 6, de 5 a 8, dando continuidade à nossa série de exposições dessa carta. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Essa palavra do apóstolo Paulo é dirigida aos escravos que havia naquela época. Hoje nós vivemos numa época que, pela graça de Deus, não há legalmente sistema de escravidão. E essa é uma conquista pela qual nós rendemos graças a nosso Deus. Mas na época do apóstolo Paulo, havia cerca de 60 milhões de escravos no Império Romano. E era uma situação de muita dificuldade para aqueles que eram escravos. Os escravos eram oriundos das guerras, eram oriundos de leis em alguns daqueles países que permitia que a pessoa se vendesse como pagamento de suas dívidas. Havia pais que vendiam os filhos por conta de pagamento de dívida, vendiam como escravos. A escravidão era generalizada no Império Romano. Os escravos eram considerados ferramentas de trabalho, pouco mais do que humanos. Aristóteles, o grande filósofo grego, ele escreveu nos seus livros que o escravo é uma ferramenta viva. E ao descrever os instrumentos agrícolas, Aristóteles os classificou em 3 níveis. Havia os instrumentos inanimados, que eram as ferramentas que eram usadas na agricultura, tipo arado, enxada, pá. Havia os instrumentos inarticulados, que eram os animais, como o boi, por exemplo, que puxava o arado. E havia as ferramentas articuladas, que eram os escravos. Esse era o conceito do escravo naquela época. O patrão tinha direito de vida e morte sobre os escravos, e há relatos de atrocidades terríveis, tipo assim, escravo com olho vazado, o patrão mandava arrancar os dentes do escravo como punição. Há um registro de que um dos imperadores romanos mandou matar crucificado um dos seus escravos, porque ele inadvertidamente matou a codorna favorita do imperador. Os escravos fujões eram marcados a ferro na testa, e podiam ser executados e mortos a qualquer minuto pelo seu patrão. Havia exceções, mas geralmente o tratamento dado ao escravo era brutal e desumano. Foram os escravos, em grande parte, que constituíram as primeiras populações cristãs da igreja no século I. Quando o evangelho começou a ser anunciado e pregado, a quantidade de escravos que se tornou cristã é muito grande. O apóstolo Paulo se refere ou menciona escravos na cidade de Corinto, na cidade de Roma, em Éfeso, em Colossos, em Creta. O apóstolo Pedro, escrevendo aos cristãos da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, se dirige aos escravos que havia entre eles. A população da igreja cristã, no seu início, era composta em grande parte de escravos. Hoje, se a igreja cristã goza de um período, de uma época de destaque e de prestígio intelectual, financeiro, da nobreza e da realeza, como já aconteceu na história, isso aí foi alguma coisa que aconteceu durante os seus 2000 anos de história, porque na sua origem a igreja era composta de escravos, pequenos comerciantes, órfãos, viúvas, agricultores, trabalhadores em geral. E é a eles que o apóstolo Paulo escreve aqui, nesta carta, como eles deveriam se comportar agora com relação aos seus senhores, qual deveria ser a atitude deles.
Essa era uma preocupação daquele escravo que se tornou cristão. Em que é que o cristianismo vai mudar o meu status? Em que é que ele vai mudar as minhas relações de trabalho? Como é que eu, agora que creio em Jesus Cristo, devo viver debaixo desse regime? Aqui no texto que nós lemos, Efésios 6, de 5 a 8, o nosso apóstolo dá orientações detalhadas sobre os deveres daqueles que serviam como escravos. É preciso mais uma vez nós lembrarmos, irmãos, que essas orientações, elas estão dentro do contexto do capítulo 5, verso 18, onde o apóstolo Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Após dar essa ordem para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, ele nos explica de que maneira isso vai acontecer, essa plenitude do Espírito, como é que ela chega a nós. Isso está detalhado nos versos seguintes, verso 19: falando entre vós com salmos e hinos, louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. O verso 20, dando graças a Deus por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E o verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E a partir desse versículo 21, ele expõe em detalhes o que é que essa sujeição significa, ela que é essencial para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Então a sequência é essa: encham-se do Espírito Santo. Como? Se sujeitando uns aos outros. E o que é que essa sujeição significa na prática? Aí ele explica no verso 22, as mulheres aos seus maridos. No verso 28, verso 25, os maridos amando a sua esposa. No capítulo 6, verso 1, os filhos obedecendo a seus pais. Capítulo 6, verso 4, os pais não provocando provocando a ira dos filhos, mas criando-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E agora ele entra nas relações de trabalho, dizendo que aqueles que servem como empregados ou servos, eles devem fazer isso de todo o coração, como parte do seu culto a Deus, como parte da sua confiança de que Deus enviou seu Filho Jesus para ser o nosso Senhor. E depois, no verso 9, que nós veremos no próximo domingo, se Deus quiser, ele vai dizer quais são os deveres dos patrões, daqueles que tinham sob o seu controle e domínio escravos. Como é que eles deveriam se comportar? Algumas observações, então, já se fazem necessárias aqui. A primeira delas é que a palavra de Deus, o Evangelho, o cristianismo, ele não é uma religião, desculpem usar o termo, ele não é uma religião voltada apenas para a questão da redenção da alma. Muitas pessoas olham para o Evangelho apenas como sendo aquele caminho pelo qual Deus nos reconcilia consigo mediante o sacrifício do seu Filho na cruz do Calvário. É claro que é isso, é claro que isso é a essência, mas o cristianismo é muito mais abrangente. Ele ensina de que maneira as pessoas que foram perdoadas, que foram alcançadas pelo Evangelho, elas devem se comportar no casamento, na família e na sociedade, inclusive nas relações de trabalho. Essa dicotomia que as pessoas fazem: domingo eu sou uma coisa, vou à igreja, eu sou religioso, mas durante a semana no meu trabalho, aí eu vivo de acordo com outros padrões e outras regras. Isso é completamente estranho à Bíblia. Essa é uma visão pagã, não tem nada a ver com ser cristão. Nós somos cristãos de segunda a segunda, domingo inclusive, mas de segunda a segunda. Tem gente que chega no trabalho, segunda-feira, fecha a porta e diz: daqui para dentro as regras são outras. Aqui eu posso mentir, aqui eu posso enganar, aqui eu posso ser injusto, aqui eu posso ser durão, aqui eu posso fazer isso, e deixo o meu cristianismo lá na igreja. Isso não é o cristianismo bíblico. Isso não é o cristianismo bíblico. A palavra de Deus tem muita coisa a dizer, inclusive na relação que eu tenho com a sociedade, particularmente como eu ganho o meu pão. Segunda observação que nós temos que fazer aqui é que aquilo que Deus nos orienta com relação ao nosso trabalho, quer seja como empregados, quer seja como patrões, quer seja como escravos, quer seja como dono de escravo, estas orientações que são dadas aqui, Deus espera que nós as cumpramos no poder do Espírito Santo. Nós não podemos esquecer que estas
orientações e determinações, elas estão ligadas lá ao capítulo 5, verso 18, onde o apóstolo Paulo fala da plenitude do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, como ele nos enche, como ele nos toma e nos capacita a obedecer a Deus. Deus não nos dá estas ordens aqui, esperando que nós as cumpramos na nossa própria força, porque nós não temos condição de obedecer a Deus nestas coisas aqui. É preciso que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Uma outra observação que nós podemos trazer aqui é que em nenhum momento o apóstolo Paulo está incentivando os escravos a se rebelarem contra os seus patrões, dizendo assim: a escravidão é um sistema injusto. Não é interessante isso? Na verdade, ele está dizendo aos escravos: sejam bons escravos. Sejam bons escravos. O que é que a gente depreende disso? Eu não quero que nós tenhamos uma ideia errada. O cristianismo, ele não suporta, no sentido que ele não dá apoio e ele não legitimiza a escravidão. Na verdade, o cristianismo lançou as bases que séculos depois haveriam de fomentar a libertação ou a abolição do sistema de escravidão, primeiro na Europa, Estados Unidos e depois aqui no nosso país e em outros lugares do mundo. Outros ainda mantêm esse sistema. Mas o cristianismo, ao ensinar que os homens são iguais diante de Deus, que todos são pecadores e que nós devemos nos tratar uns aos outros com humildade, com amor, com cuidado e preocupação, ele estava inserindo na sociedade, plantando na sociedade aquelas ideias, como por exemplo, de que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, ainda que ele seja um escravo. O cristianismo estava semeando aquelas ideias que séculos depois se viram de base para o argumento de William Wilberforce, por exemplo, na Inglaterra, quando ele luta pela diminuição do trabalho escravo e pela mudança de sistema que havia naquele país. Então, muito embora o apóstolo Paulo não esteja dizendo aqui para os escravos: ó, vocês têm que se rebelar contra esse sistema porque é um sistema injusto, ele está dizendo: vocês podem ser cristãos debaixo de um sistema injusto, mas isso não quer dizer que a Bíblia aprova a escravidão, porque ela defende, não é, claramente a igualdade de todos os homens. Isso seria um desenvolvimento, um desenrolar daquela semente que o cristianismo plantou no século I, no coração da sociedade ocidental. E aqui também é importante que nós percebamos, aquilo que eu mencionei ainda de passagem, que nós podemos ser cristãos debaixo de qualquer regime. Há alguns regimes políticos, econômicos, que são mais humanos, menos humanos, mais justos e menos injustos, mas nós podemos ser cristãos debaixo de qualquer um. A igreja vai continuar servindo a Deus, mesmo num sistema em que havia escravidão, mesmo numa época em que a escravidão era generalizada e legalizada. Paulo diz para aqueles irmãos que eram agora, para aquelas pessoas que eram escravos e que agora creram no Evangelho, ele diz: vocês desempenham o seu trabalho da melhor forma possível. Então, antes da gente começar com mimimi por causa do ambiente de trabalho, lembra do que está escrito aqui. Antes de você começar a reclamar: Deus, no meu trabalho é impossível, meu trabalho é muito difícil, né? Eu tenho um patrão assim, esse sistema é um absurdo, a gente está vivendo numa época terrível de opressão e tudo mais. Dá uma lida nas cartas do apóstolo Paulo e o que é que ele diz aos escravos do Império Romano que se converteram à fé em Cristo Jesus. Aí você vai parar de reclamação. E você vai saber que nós podemos ser servos de Deus em qualquer regime, qualquer que seja ele, nós podemos servir a Deus e fazer a vontade dele. Isso não quer dizer que a igreja não se preocupa com essas questões sociopolíticas, financeiras e econômicas, mas só que a nossa abordagem é outra. Nós vamos na raiz do problema. Nós sabemos por que tem opressão econômica, nós sabemos por que tem corrupção, nós sabemos por que o homem oprime o seu semelhante. O problema é o coração do homem. E a igreja não é para estar passando band-aid, remendo, querendo mudar um sistema por outro, porque sempre vai ter corrupto, qualquer que seja o sistema ou partido. Mas a tarefa da igreja é ir ao coração do assunto, anunciar o Evangelho e chamar o arrependimento. Político, empresário, dono de empresa, empregado, aquele profissional liberal, todos
têm que ser chamados ao arrependimento. A igreja tem que combater a violência, a injustiça, a opressão, a desonestidade, a corrupção, qualquer que seja o partido e qualquer que seja o sistema, porque é a única entidade no mundo que pode fazer isso, porque ela é que sabe qual a raiz do problema, que é o coração do homem, é a queda do homem, a depravação e a corrupção da sua natureza, e a igreja é que sabe qual é o remédio para isso, que é a conversão a Jesus Cristo. Quando o empresário se converte a Cristo, quando um político de fato se converte a Jesus Cristo, isso vai fazer mudança na vida dele, vai fazer mudança na vida do empregado, na vida do patrão. Se nós não crêssemos nisso, nós devíamos parar de pregar o Evangelho, mas foi isso que Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, e se inclui poderosos e ricos e políticos. É por isso que eu não gosto daquele tipo de Evangelho que faz uma opção preferencial pelo pobre, porque aí dá a impressão que a preocupação de Deus é com o pobre somente. Não é, Deus está preocupado com os pecadores ricos, milionários e políticos também. A igreja tem que anunciar o Evangelho a todos eles e chamá-los para se arrepender e viver de acordo com a palavra de Deus. É isso que Paulo está fazendo aqui. Ele está dizendo para aqueles escravos, para aqueles cristãos que eram escravos, que eles deveriam se comportar como se estivessem na presença de Deus. Lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, ele diz assim, no verso 21, foste chamado, sendo escravo, chamado pelo Evangelho. Você foi chamado pelo Evangelho. Sendo escravo, não te preocupes com isso. Não te preocupes com o fato de que és escravo. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Claro, se você tiver a oportunidade de se tornar livre, então aproveita. Senão, você vai servir a Deus como escravo do mesmo jeito. Verso 22, porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto no Senhor. Ou seja, existe uma escravidão pior do que aquele regime trabalhista, que é a escravidão do coração ao pecado e a consequente condenação. Mas o escravo é livre do Senhor, e semelhantemente o que foi chamado, sendo livre, é escravo de Cristo. Ele faz um trocadilho, né? E a pessoa que não é escravo, que pensa que é livre, na verdade, quando ela é alcançada pelo Evangelho, ela se torna escravo, mas escravo de Cristo. Portanto, verso 23, fostes comprado por preço. Cristo pagou o preço de vocês. Era costume naquela época se comprar escravo e alforriá-los. Pagava-se o preço deles para alforriá-los, deixá-los livres. Cristo pagou o preço da nossa alforria. Não vos torneis então escravos de homens. A escravidão de homens que é dita aqui é a escravidão a ideias erradas, ter a nossa consciência cativa a homens que nos ensinam erros e mentiras. Paulo está pensando especialmente aqui no sistema judaizante que escraviza a consciência e tira a nossa liberdade. O ponto é que, e isso resume essa parte introdutória antes da gente entrar aqui na exposição dos detalhes, né, sobre o comportamento no trabalho. Em resumo, o que Paulo está dizendo é o seguinte: Deus chama pessoas de todas as situações, de todas as épocas, em todas as culturas, debaixo de todos os regimes e sistemas. E nós podemos servir a Deus, qualquer que sejam estas circunstâncias. Nós podemos viver para a glória dEle. A igreja não depende desse tipo de circunstância. Ela continua sendo a igreja de Jesus Cristo. E a minha palavra então nessa noite é exatamente de encorajamento. Nós ficamos pensando, nós estamos numa situação difícil no Brasil, e de fato está difícil mesmo, né? E os prognósticos aí não são muito animadores. Como é que nós vamos... As relações no trabalho são difíceis. Quando eu consigo encontrar trabalho, como é que eu vou viver? Como é que nós vamos nos conduzir? A palavra de Deus nos ensina, e o meu objetivo então é encorajar você a se portar como cristão, qualquer que seja a situação em que Deus lhe colocou. Então vamos ver o que o apóstolo Paulo diz aqui sobre o comportamento no trabalho. Ele orienta os escravos a que obedeçam aos seus patrões, diz aí no verso 5, quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Os patrões aqui são chamados, os senhores aqui são chamados de senhores segundo a carne, porque o escravo que é cristão, ele já tem um outro Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, que
que é o verdadeiro senhor dele. Mas pode ser que aqui nesse mundo ele tenha senhores segundo a carne, quer dizer, seres humanos que são senhores dele, que têm autoridade sobre ele. E a orientação de Paulo é que eles obedeçam a estes homens que, pelas circunstâncias, pela providência, Deus permitiu que exercessem autoridade e domínio sobre eles. A orientação é que obedeçam. O que é que significa essa obediência? Há várias outras passagens no Novo Testamento a respeito dessa obediência. Na primeira carta de Timóteo, capítulo 6, versos 1 e 2, o apóstolo Paulo diz o seguinte: todos os servos aqui, escravos, que estão debaixo de jugo, ou seja, debaixo dessa ordenação, debaixo dessa autoridade que é imposta, considerem dignos de toda honra o próprio Senhor. O escravo crente era orientado a honrar o seu patrão. Considere como digno de toda honra o seu próprio Senhor. E a razão que Paulo dá é essa: para que a doutrina não seja, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Ou seja, através do testemunho de obediência, de honra ao seu Senhor, aquele escravo que era cristão, ele traria honra a Deus, daria um testemunho que glorificaria o nome de Cristo. E se ele fizesse o contrário, então o nome de Cristo é que seria desonrado, não é? Os patrões iriam dizer: olha, eu tenho um escravo aqui que se diz cristão, mas é preguiçoso, é respondão, é desobediente, não faz a tarefa dele, se não for no chicote, ele não está fazendo nada. Eu não sei o que é que esse cristianismo não sei essa religião aí de que é que adianta, não é? Ele tira o tempo que ele devia estar me servindo, cantando o hino, lendo essa tal de Bíblia, passa o tempo todo que ele devia estar trabalhando fazendo isso. Então eu não sei que religião é essa, qual o bom disso aí. Então os escravos tinham uma excelente oportunidade de testemunhar do nome de Cristo, como Paulo está dizendo aqui, ó. Aí no verso 2 ele diz: também os que têm Senhor fiel. A referência aqui é o Senhor que tem fé, aqueles escravos que têm um patrão que também é crente, que compartilha da mesma fé, não tratem com desrespeito, porque é muito fácil, né? Quando você é empregado e o seu patrão é cristão, aí nós somos irmãos, meu irmão. Peraí, não é? Nós somos irmãos, por que você está me tratando assim? Está exigindo que eu chegue no trabalho às 6 da manhã? Você não é meu irmão em Cristo? Cadê o amor fraterno, né? Que é isso? Você está exigindo muito de mim e tal. Então, o fato de que o patrão era crente não diminuía a obrigação do escravo crente, não. Ele tinha que trabalhar, na verdade, era mais ainda, né? Tinha que trabalhar mais ainda. Ele diz aqui: pelo contrário. Quem está dizendo isso é o apóstolo Paulo. Verso 2: aqueles que têm Senhor fiel, não tratem com desrespeito porque é irmão, né? Ao contrário, trabalhe ainda mais. Se o seu patrão é crente, trabalhe ainda mais, em vez de ficar abusando do irmão, né? Dizendo assim: ele é meu irmão em Cristo, é da igreja, é tudo conhecido lá da igreja, nós frequentamos a mesma igreja, então assim, eu vou dar uma aliviada. Não. Aí que você vai trabalhar mesmo. Então, antes de você achar um emprego numa empresa cujo dono é crente, você pense bem que você vai trabalhar dobrado lá. Bom, você vai trabalhar mais ainda do que você trabalharia em outro lugar. Trabalhe ainda mais, porque ele partilha do bom serviço, é crente e amado. Ensina estas coisas. Então você percebe que o cristianismo, ele não abole essas distinções. Escravo continua sendo escravo, patrão continua sendo patrão, empregado continua sendo empregado e o dono da empresa continua sendo o dono da empresa. O cristianismo não abole a ordem social como algumas pessoas pensam ou gostariam que fosse. Ao contrário, nos ensina a servir a Deus na vocação que Ele nos deu. Se eu fui chamado como escravo, eu tenho que ser o melhor escravo possível. Se eu fui chamado sendo patrão, eu tenho que ser o melhor patrão possível. Qualquer que seja a vocação que Deus me deu. Em Tito, capítulo 2, verso 9, o apóstolo Paulo tem mais alguma coisa a dizer a respeito dos escravos. Ele diz: quanto aos escravos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando motivo de satisfação e não sejam respondões. O que isso significa, né? É que tem empregado que gosta de bater boca, né? Tinha escravo que era respondão. O patrão, para conseguir que ele fizesse alguma coisa, era um trabalho, né? Eu ficava dizendo as coisas: você faz isso? Não, patrão, que é isso? Patrão, não é assim não.
né? Não é dessa forma que faz, não. E eu estou cansado, patrão, eu trabalhei muito, né? O senhor não me dá descanso, o senhor passa o tempo todo pedindo coisa, né? Então, o crente que era escravo, ele não podia ser respondão. Ele tinha, não, tá bem, fazer isso. Vou dizer o que o senhor está falando, claro. É assim. E ia, capítulo 2, verso 9, né, de Tito, dando motivo de satisfação. Verso 10, não furtem. Muitos roubos, pequenos roubos, eram praticados pelos escravos, porque eles trabalhavam na casa do patrão, trabalhavam na empresa do patrão, trabalhavam na fazenda do patrão, tinha acesso às coisas do patrão e de vez em quando sumia alguma coisa. O escravo crente não podia subtrair nada do seu patrão. Não roubem. A tentação do empregado é muito grande fazer isso, não é? A tentação do empregado é muito grande, tira um pouquinho aqui, dizendo assim, o patrão já tem tanto, né? Ele nem vai notar, nem vai sentir falta, não vai faltar nada para ele, tira um pouquinho aqui, tira um pouquinho ali, vai beliscando ali, desaparece uma coisa, desaparece outra, diziam uma pequena soma. Paulo parece que conhece bem a situação, né? Ele diz, olha, o escravo crente, ele não pode estar furtando. Ao contrário, dei prova de toda fidelidade, honestidade, a fim de ornar em todas as coisas a doutrina de Deus nosso Salvador. Ornar é embelezar, como por exemplo esse vaso aqui, que está embelezando o cenário aqui na frente. Então a obediência do escravo ornaria a palavra dele, porque ele ia dizer ao patrão, eu creio em Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu sou discípulo de Jesus Cristo, e ele embelezava aquilo, ele ornava essa doutrina através das suas obras e do seu serviço dedicado, através da sua obediência e da sua singeleza. É isso que é exigido. E, queridos, veja só, era exigido até quando o patrão era ruim. Espera aí, pastor, aí é muito, não. 1 de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, 18 a 21. O apóstolo diz, servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente àquele que for bom e cordato, mas também ao perverso. Que poderia ser que um escravo que tinha um patrão perverso se convertesse a Cristo. Ele poderia então ser levado a pensar, mas esse homem é perverso, esse homem é ímpio, será que eu tenho que obedecê-lo, honrá-lo, respeitá-lo? Eu não posso responder para ele, eu tenho que trabalhar com alegria para esse homem que é ímpio e é perverso, é um pagão? Sim, diz o apóstolo Pedro, você tem que fazer isso, mesmo quando ele for perverso. A razão, verso 19, porque isso é grato a Deus, que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Pedro pergunta ao escravo crente de um homem injusto, qual é a glória de você ser esbofeteado pelo seu patrão, porque o patrão esbofeteava mesmo, né? Qual é a glória de você ser esbofeteado pelo seu patrão se você de fato errou? Se você foi desonesto, respondão, desobediente, preguiçoso, o patrão chegou, meteu-lhe a mão na cara, né? E você está aí dizendo, ó Deus, estou sofrendo injustamente. Não, você não está sofrendo injustamente. Qual é a glória de você sofrer se foi por causa dos seus erros? Glória é quando você está sofrendo porque você é crente, porque você está obedecendo a palavra de Deus, porque você está fazendo o que é certo, e aí a perseguição vem, o sofrimento vem, então esse sofrimento sim é motivo de glória. A aplicação é evidente para nós hoje, né? Nós que temos patrão, que trabalhamos numa empresa, de vez em quando o crente está chorando, né? Dizendo assim, estou sendo perseguido na empresa, orem por mim, né? É perseguição religiosa, eu sou crente e tudo mais. Aí a gente vai investigar, vai conversar com o patrão, vai conversar com a empresa, chega atrasado, não dá conta do trabalho. O tempo todo da empresa ele fica lendo a Bíblia e orando, não é? Quando ele devia estar trabalhando, e fazendo um monte de outra coisa, levando o tempo do patrão, a acusação de desonestidade contra ele, e ele chega na igreja e diz aos irmãos, orem por mim que eu estou sendo perseguido no trabalho porque eu sou crente. Não, você está sendo perseguido porque é um mau empregado,
Você é um mau empregado. Ore por mim porque eu perdi o meu emprego, o patrão botou para fora porque eu sou crente. A gente vai dar uma olhada, não, botou para fora porque é mau empregado mesmo. Mau empregado. Não trabalha direito, não tem hábitos disciplinados, não cumpre o que é dito, não presta conta, e aí perde o emprego e vai. Pedro pergunta: qual é a glória se você é esbofeteado porque você fez o que é errado? Glória é você perder seu emprego, ser perseguido no emprego, exatamente porque você faz o bem, como Daniel na Babilônia. Como Daniel na Babilônia, que foi perseguido pelos inimigos dele, que foram achar acusação contra ele na religião dele, acusaram Daniel de estar orando a Deus, e fizeram lá um edito para o rei Dario, que proibia qualquer oração que não fosse ao rei Dario durante 30 dias, e Daniel continuou, e desobedeceu ao rei, continuou orando a Deus, ele não oraria ao imperador. Aí sim, ele foi jogado na cova dos leões, mas não foi porque ele cometeu pecado, ele era inocente diante de Deus. Mas às vezes o crente é jogado na cova dos leões porque merece mesmo, ou na fornalha ardente, e a culpa é dele no trabalho, a culpa é dele. Pedro pergunta: qual é a glória de você sofrer tudo isso, se é por conta dos seus erros e da sua desonestidade, enfim, de todas estas outras coisas. Então, queridos, está aqui esse princípio que a palavra de Deus coloca para nós que temos patrão, nós que trabalhamos, que servimos a outra pessoa que tem autoridade sobre nós. Nós temos que fazer isso com alegria, nós temos que fazer isso com honestidade, nós temos que fazer isso com diligência, nós devemos ser o melhor empregado daquela empresa. Você tem que ser o melhor empregado daquela empresa. Você tem que ser o homem de confiança, a mulher de confiança, a melhor naquilo que você faz, porque é dessa forma que vai dar testemunho do Evangelho de Cristo Jesus aos incrédulos que ali estão e que ali se comportam. A razão que o apóstolo Paulo dá para isso aos escravos é de que eles devem ver aquilo que eles estão fazendo como parte do serviço que eles prestam a Jesus Cristo. Vamos voltar para o verso 5. Ele diz, Efésios capítulo 6, verso 5: servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, como se você estivesse servindo a Jesus Cristo. Essa foi a base, essa passagem e outras foi a base bíblica usada pelos reformadores para acabar com aquela distinção entre leigos e religiosos. Na Idade Média, no catolicismo da Idade Média, havia a ideia de que os religiosos, as ordens monásticas, o ser padre, o ser ministro da igreja, aquilo colocava você, aquilo é um emprego sagrado, né? Era sagrado. E os demais tipos de trabalho eram profanos. Então, o sacerdote, por exemplo, inclusive o sacerdócio é um dos sacramentos da Igreja Católica, o sacerdócio era visto como sendo, o sacerdote era visto como estando um nível acima, ou mais níveis acima da humanidade comum. Acima da humanidade comum. Era considerado, o trabalho dele era considerado sagrado, e o trabalhador que pegava na enxada era considerado como profano. A Reforma Protestante chegou e aboliu essa distinção. Porque está escrito aqui, que o trabalho escravo é um trabalho a Cristo. Quando você está servindo, quando você está trabalhando debaixo da autoridade de alguém, você tem que ver aquilo como parte da sua devoção a Jesus Cristo, portanto é sagrado. Ser motorista de táxi, professor, trabalhar na agricultura, ser vendedor de picolé na rua, aquilo faz parte da sua religião. Você faz aquilo como se você estivesse servindo a Jesus Cristo. Cristo precisa de médico, precisa de taxista, precisa de cobrador de ônibus, precisa de gente em todas as áreas. Então, o seu serviço, a sua profissão, ela é tão sagrada quanto a de pastor, de presbítero. Não tem essa diferença na igreja cristã. Nós somos chamados por Deus para servir a Deus em diferentes vocações. Ele me chamou para ser pregador do Evangelho, chamou você para ser professora numa escola pública. Eu acho que eu fui mais sortudo do que você, por causa da escola pública, né? Brincadeira. Mas diante de Deus é a mesma vocação.
É a mesma vocação. Você serve a Deus da mesma forma onde quer que Deus lhe colocou, desde que seja uma profissão decente, uma profissão honesta. Desde que seja isso aí. Deus então usa isso aí para a glória dele, para o avanço do reino dele. Então os escravos, diz aí no verso 5, eles deviam fazer isso como se eles estivessem fazendo para Cristo. E aí, como é que isso influenciaria o trabalho deles? Verso 6, não servindo à vista como para agradar os homens, ou seja, só fazendo o trabalho quando o patrão está vendo, porque o verdadeiro patrão sempre está vendo, que é Jesus Cristo. Ele sempre está olhando você no trabalho. O patrão humano pode não estar lá, mas o Senhor dos céus, que é o seu verdadeiro Senhor, Ele está lá no seu trabalho. Ele está vendo cada momento em que você está lá na empresa, no seu trabalho, na companhia, enfim, onde você estudar, onde você trabalhar, Ele está lá e Ele está vendo tudo. Então você tem que trabalhar e fazer a sua parte como se você estivesse servindo a Cristo. Ele é o seu verdadeiro patrão, você quer agradar a Ele, por isso você faz isso. Final do verso 6, de coração, né? Como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, verso 7, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Essa ideia, ela é revolucionária, e foi isso que mudou a Europa, quando os reformadores começaram a ensinar isso, que toda vocação, ela é sagrada, e que o homem se realiza no trabalho, e que ele faz o trabalho como sendo parte da religião dele. E aí as pessoas começaram a dizer, puxa vida, então Deus se preocupa. Eu me sentia tão miserável aqui, eu sou um catador de lixo, né? Meu trabalho, eu trabalho como gari, mas Deus olha para isso e Deus considera isso como parte do meu serviço a Ele. Sim, Senhor, considera assim. Mas puxa, eu estou me sentindo honrado por Deus, então Deus se importa por mim? Sim. Mas eu pensei que Ele só se importava com os padres, os pregadores, o Papa, o cardeal. Não, o seu trabalho é tão importante para Deus quanto. E isso deu dignidade ao trabalhador, e não é à toa que, ou para o bem ou para o mal, juntamente com a reforma protestante, surge um novo sistema econômico, né, que mais tarde vai ser chamado de capitalismo, com seus erros e tudo, mas ele nasce exatamente da valorização do trabalho e do uso correto do capital. E tem livros, né, que documentam de como as ideias da reforma protestante deram origem não somente à sociedade moderna, à liberdade de expressão, à abolição da escravidão e também a esse sistema econômico que é característico de quase a maioria dos países civilizados e desenvolvidos do mundo. Mas a ideia é essa daqui, que você como escravo, você está servindo a Deus. Quanto mais você que está num país como o nosso, né? Em que não há um sistema de escravidão, em que você tem muito mais liberdade do que naquela época, deveria estar servindo com alegria, dando graças a Deus que você tem trabalho, louvando a Deus por isso e aproveitando aquela oportunidade que Deus lhe dá, porque nem sempre há trabalho para todo mundo. Era isso que os escravos deviam ter em mente, que eles estavam servindo a Cristo em última análise. E a última recomendação de Paulo, nós vimos aqui 3 pontos, né? Primeiro, o que é que significa a obediência. Segundo, a razão para ela, é que nós estamos, em última análise, servindo ao Senhor Jesus. E por fim, os escravos sempre deveriam contemplar aquela recompensa final que seria dada pelo Senhor dos céus. Está aí no verso 8. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja escravo, quer seja livre. Ou seja, o nosso Senhor está vendo o nosso trabalho, e ainda que o nosso salário não seja justo, que a nossa recompensa não seja adequada, que nós temos um subemprego, servimos a Deus dentro das nossas possibilidades, e um dia a verdadeira recompensa será dada por aquele que é o verdadeiro Senhor e que está no controle de todas as coisas. Devemos ter isso no coração. Isso ajudaria, essa palavra de Paulo, ajudaria os escravos a suportar com mais paciência a escravidão, até aparecer uma oportunidade em que eles podiam ser livres. E também da mesma forma, essa confiança de que o nosso Senhor um dia haverá de nos recompensar, ela também nos ajuda a suportar as dificuldades no trabalho, a pobreza e outros males com paciência. Eu quero terminar, meus queridos, trazendo uma palavra, em primeiro lugar, àqueles que gostariam muito de trabalhar, mas não têm tido oportunidade. Nós estamos vivendo uma época difícil no nosso país, nós sabemos disso, em que empregos eles não são fáceis de conseguir.
E eu sei que muitos irmãos, pessoas que aqui estão, lutam com dificuldade para trazer o pão para a sua família e colocar o sustento na mesa. Nós oramos pela igreja, oramos pelo nosso país, oramos pelos governantes, de acordo com o que Paulo ensinou em na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, que já foi motivo, capítulo 2, quando ele diz, verso 1 e 2, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Com toda piedade e respeito. A palavra de Deus nos estimula a orarmos pelas autoridades constituídas, para que o povo de Deus tenha como ganhar o seu pão, viver uma vida tranquila. Nós devemos lembrar disso e orar e pedir a Deus. E ao mesmo tempo, lembre que, antes de você dizer que não há emprego realmente, que você esteja com a consciência tranquila de que você esgotou todas as possibilidades. Às vezes não é um emprego ideal, às vezes não é aquele emprego dos seus sonhos, às vezes não é aquilo para que você se preparou 4 anos na universidade, mas de repente se abre alguma porta em que Deus vai lhe dar condição de complementar a sua renda, ajudar você. As situações mudam, se a porta está aberta, não vacile, aproveite a oportunidade. Se é um emprego justo, se é um emprego decente, se é uma oportunidade boa, correta, então não fique assim dizendo, mas eu me preparei 4 anos, queria uma coisa melhor, né? Mas adiante Deus pode abrir uma porta para você. Mas o cristão, lembre do que eu estou dizendo aqui, o cristão pode servir a Deus ainda que como escravo. Eu sei que você gostaria de começar sendo patrão, mas talvez tenha que começar nessa situação difícil, né? Pensando naqueles crentes do primeiro século e como Deus os abençoou também, esteve com eles. A segunda palavra é para os empregados que estão ganhando seu pão em alguma empresa, trabalhando debaixo de autoridade. Você encara seu trabalho como sendo um serviço a Cristo? Queria que você pensasse nisso. Você já pensou nisso? Que aquilo que você faz durante a semana no seu local de trabalho faz parte da sua profissão de fé, daquilo que você professa que você acredita? Você encara seu trabalho como sendo isso aí? E se você encara, qual é a diferença que isso faz em você quando você está no seu trabalho? Isso muda a sua vida, no sentido de que você diz, eu quero ser o melhor empregado, eu quero ser fiel, eu quero fazer meu trabalho com dedicação, quero agradar meu patrão, porque em última análise eu estou agradando ao meu Senhor Jesus Cristo. Você trabalha de boa vontade, de coração, é honesto, respeitador, cumpre o seu horário, cumpre a sua função e está disposto a confiar em Deus e tomar posição ao lado de Cristo na hora que o seu patrão sugerir que você faça alguma coisa errada. Lembrando que o verdadeiro Senhor está nos céus, não é isso? Quando o Senhor, segundo a carne, me quer obrigar a desobedecer o Senhor do céu, lembra daqueles que no passado preferiram antes agradar a Deus do que os homens. José no Egito, que fugiu da sua patroa. A patroa queria só um momento de intimidade com José, e José fugiu e deixou a capa com ela, porque é melhor perder uma boa capa do que perder a consciência, não é? Ele vazou. Não, patroa, isso aí não. Pode mandar me prender. E foi preso, né? Mas patroa, isso aí não vou fazer não. Isso aí não. José é um exemplo para nós de resistência, não é? A patrões desonestos ou que querem fazer com que nós façamos aquilo que é contra o nosso patrão que está nos céus. Daniel na Babilônia e tantos outros exemplos, os apóstolos em Jerusalém, tantos outros exemplos que poderiam ser trazidos para mostrar que nós podemos confiar em Deus, de que Ele estará conosco se nós tivermos de sofrer no trabalho por conta da nossa lealdade e amor a Ele. Que Deus nos abençoe, queridos, que Ele ajude cada um de vocês que está no ambiente de trabalho, na situação de subordinado à autoridade, que pelo testemunho e pelo trabalho vocês possam anunciar o Evangelho de Cristo Jesus de maneira eficiente, de forma que o nome de Deus não seja blasfemado por nossa causa. Vamos orar.